Se Deus decidiu, não há força na terra, no inferno ou nas circunstâncias que possa interromper o que foi decretado no céu. É por isso que a Bíblia declara com autoridade, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Tudo o que Deus pensa a teu respeito, tudo o que Ele escreveu com suas próprias mãos, é selado com o fogo do Espírito e garantido pela fidelidade do seu caráter. Não depende de aprovação humana, não precisa passar pelo crivo das opiniões, e não se curva diante das portas fechadas da vida. Porque quando Ele determina, até os ventos mudam de direção, até os corações mais duros amolecem e até os cenários mais improváveis se tornam solo fértil para milagres visíveis. Existe uma linha espiritual que separa o que é teu daquilo que apenas te cerca. E essa linha não pode ser apagada por más intenções, invejas ocultas, perdas repentinas ou por aquilo que se levanta tentando roubar tua fé. Muitos confundem atraso com esquecimento, mas o céu não trabalha em desorganização. Aquilo que Deus reservou para você está sendo moldado na medida certa, no tempo certo e com a precisão que só o Criador pode operar. E mesmo quando tudo parece congelado, quando nada se move, quando a vida parece desabar, há uma engrenagem celestial girando nos bastidores, e ela carrega teu nome, tua história e tua promessa com selo de destino. Se alguém tocou no que era seu, saiba, não ficou impune diante dos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe de cada injustiça, cada traição, cada recurso arrancado à força da tua vida. Mas nada disso anula o que foi determinado por Ele. O que é teu tem um destino traçado, e ainda que passem os dias, que mude a estação, e que a tua força vacile, a vontade de Deus permanece inabalável, porque a vontade dele não é uma intenção, é uma sentença, e quando ele assina, ninguém rasura, quando ele sela, ninguém quebra, quando ele entrega, ninguém retira. Por isso, pare de lutar com suas próprias mãos por aquilo que já foi vencido na esfera espiritual. A tua batalha não é mais pela conquista, é pela permanência na fé. A guerra agora é para não duvidar, para não desistir, para não entregar o que ainda está no processo. Muitos têm perdido promessas, não porque Deus voltou atrás, mas porque se desconectaram da fé no meio do caminho. Mas se você continuar crendo, mesmo em silêncio, mesmo chorando, mesmo incompreendido, você vai viver o que ninguém imaginava que ainda viria. Porque Deus é fiel ao que prometeu. E o que é teu, ninguém toma. Existem mãos que tentam tocar, palavras que tentam roubar, olhares que tentam paralisar. Mas há uma mão que tudo vê, tudo alcança e tudo protege. A mão invisível de Deus. Essa mão não aparece nos holofotes, não responde ataques com violência, não se justifica diante das acusações. Ela apenas age, ela guarda, ela cobre. Quando ninguém está vendo, quando os inimigos pensam que venceram, quando tudo parece prestes a desmoronar, essa mão se move. E quando Deus põe a mão, ninguém arranca. Quando Ele envolve com sua presença, nem o inferno inteiro consegue violar o território que foi santificado por sua promessa. Muita gente não entende como você ainda está de pé. Não entende como, mesmo depois de tantas perdas, traições e ciladas, sua vida não foi tragada. É porque o que te sustenta não é lógica, não é dinheiro, não é apoio humano, é a mão que sustenta o universo. A mesma que abriu o mar vermelho, que fechou a boca dos leões, que fez o maná cair do céu. Essa mesma mão está sobre você. E ela protege não só tua vida, mas também teus sonhos, tua promessa, tua família, teu propósito. Porque quando algo nasce debaixo do sopro de Deus, Ele mesmo assume a responsabilidade de proteger até que se cumpra. É por isso que alguns ataques falharam. É por isso que algumas pessoas saíram da sua vida sem conseguir te destruir.
É por isso que portas erradas se fecharam antes de você entrar. Deus te livrou de coisas que você nem percebeu, porque a mão dele trabalha no invisível, enquanto você só enxerga o natural. Mas no espiritual há um cerco, há anjos posicionados, há fronteiras que o inimigo não consegue ultrapassar. E mesmo que você não ouça trovões, nem veja relâmpagos, a guerra sendo travada todos os dias por causa daquilo que é teu. Então, mesmo que tudo pareça ameaçado, lembre-se, o que Deus protege permanece. E não importa se está demorando, se está difícil, se tudo parece fora do controle. O controle nunca saiu das mãos do Senhor. A tua missão agora é descansar nessa verdade. Não se trata de passividade, mas de confiança. Quando você entende que está protegido por uma mão que ninguém pode ver, você caminha com firmeza, mesmo no meio da tempestade, porque sabe que, ao final, o que é teu vai permanecer em pé, intacto, guardado, separado, porque Deus garantiu. E quando Ele garante, ninguém toma. A vida de Jó é uma prova viva de que perder tudo não significa ter sido esquecido. O que Deus permite que você perca nunca é maior do que o que Ele já determinou te entregar. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, fiel, e mesmo assim viu seu mundo ruir. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os amigos e, por um tempo, quase perdeu a si mesmo. Mas o que Jó não perdeu foi a mão de Deus sobre a sua história. Porque o plano original não foi cancelado, apenas passou por um redirecionamento sagrado. Deus sabia exatamente o que estava fazendo, e o que parecia o fim era, na verdade, o palco sendo montado para a maior reviravolta espiritual já registrada nas Escrituras. Há momentos na caminhada em que tudo parece nos ser arrancado. Vemos promessas desfeitas, lares destruídos, relacionamentos quebrados, oportunidades perdidas. E a alma grita, acabou, mas Deus sussurra, estou escrevendo. O silêncio de Deus não é ausência de plano, é o intervalo entre o caos e a restituição. Jó não sabia que havia um decreto de vitória já selado no céu. Enquanto ele chorava, questionava, se quebrava em pedaços no pó e na cinza, o céu estava em movimento. Deus não apenas sabia o que estava acontecendo, Ele estava permitindo. Porque quem escreve o final da história não são os eventos do meio, mas a caneta soberana do Altíssimo. E o mais incrível é que Jó, mesmo machucado, não pecou contra Deus. Ele reclamou sim, ele se sentiu injustiçado sim, mas ele não abandonou sua fé. E isso foi decisivo. Porque Deus não busca perfeição emocional, Ele busca fidelidade espiritual. Jó passou pelo vale da sombra da morte, mas não morreu lá. E você também não vai morrer no teu deserto. Pode ter perdido muita coisa, mas não perdeu o plano. Pode ter se desestruturado, mas não saiu da rota divina. Pode estar se sentindo fraco, mas ainda está sustentado por uma promessa viva. Porque o plano não depende das tuas condições, depende da soberania de Deus. E quando Deus decide restaurar, Ele não devolve só o que foi perdido. Ele entrega o dobro, Ele surpreende, Ele honra. Jó não voltou ao ponto de partida, ele foi elevado a um novo lugar. A vida dele foi marcada por perdas, mas encerrada em glória. E o mesmo Deus que restaurou Jó está te olhando agora e está dizendo, eu não cancelei nada, eu só estou preparando tudo. Confia, porque o que é teu ainda vai chegar e ninguém vai impedir. Quando Deus escreve um propósito, Ele não escreve a lápis. Não é algo frágil, apagável ou dependente da concordância de terceiros. É eterno, é selado no céu e sustentado pela fidelidade do próprio Deus. E por mais que o diabo se levante, por mais que as pessoas tentem te boicotar, por mais que o tempo pareça te contrariar, nenhuma dessas forças tem autoridade para frustrar aquilo que nasceu no coração de Deus para você. Satanás pode tentar atrasar.
Os homens podem tentar confundir, o tempo pode até te cansar, mas o decreto divino é inquebrável, e o que foi plantado em espírito, ninguém arranca na carne. É por isso que você precisa discernir espiritualmente os momentos de oposição. Há guerras que não se vencem com esforço humano, mas com fé inabalável. O inimigo não tem poder de criação, ele só tenta corromper o que já existe. Ele não pode inventar um novo final para a tua história, só pode tentar te fazer desistir antes de chegar lá. Mas a tua resistência, tua oração, tua fidelidade em meio ao caos é o que mantém a rota firme até o cumprimento total do que Deus já declarou. O inimigo teme o cumprimento do propósito. E é por isso que ele ataca tanto quem carrega destino. Se está difícil, se está travado, se parece que tudo te freia, é porque tem algo grande vindo, e o inferno inteiro já sabe. Os homens também podem tentar impedir. Gente usada pelo diabo, ou até mesmo pessoas próximas, feridas, amarguradas, invejosas, que não suportam te ver crescer. Mas preste atenção, quando Deus decide te levantar, Ele não pede opinião de ninguém. Ele te exalta em meio a quem desacreditou. Ele te honra diante de quem te humilhou. Ele faz questão de mostrar que o plano era dele e não deles. E mesmo que tentem te tirar de cena, mesmo que te isolem, que espalhem mentiras, que tramem pelas costas, o céu continua firme no que decretou. Porque o trono que sustenta a tua promessa não está na terra, está no alto. E ninguém tem acesso para derrubar. E se o tempo parece estar jogando contra você, se os anos estão passando e nada muda, lembre-se, Deus não é refém do cronômetro humano. Ele vive fora do tempo, mas age dentro dele com precisão. Um milagre pode acontecer num segundo e uma história pode ser virada com uma única palavra dele. Então, não permita que a espera apague tua fé. O tempo de Deus é exato, e quando chegar, tudo que parecia impossível vai se alinhar num piscar de olhos, porque aquilo que é teu está preservado, guardado e intocado, e ninguém, absolutamente ninguém, vai frustrar o propósito que ele escreveu com sangue e glória sobre a tua vida. Há pessoas que não suportam te ver sendo abençoado, gente que observa a tua caminhada com olhos carregados de comparação, que não celebra tuas conquistas, mas silencia quando o céu te favorece. A inveja é uma arma antiga, venenosa, que tenta envenenar relações, minar a autoestima e bloquear caminhos. Mas existe uma verdade absoluta. A inveja dos outros não tem poder de apagar uma só linha daquilo que Deus escreveu para você. O que foi selado no céu, ninguém reescreve. O que é promessa divina não está vulnerável à opinião alheia, porque o autor da tua história não divide a caneta com invejosos. E é por isso que você chegou até aqui. Mesmo com tanta resistência, mesmo cercado por olhares que queriam te ver cair, mesmo em ambientes hostis, onde o silêncio falava mais alto do que o aplauso. A tua trajetória não foi construída com a aceitação dos homens, mas com a unção de Deus. E acredite, quem te inveja hoje não tem ideia do preço que você pagou em secreto. Quem te critica agora não viu as madrugadas que você passou orando, as lágrimas que você derramou, os desertos que atravessou. Querem tua colheita, mas ignoram teu plantio. Mas Deus viu tudo, e Ele é justo. A inveja tenta sabotar teu avanço, plantando dúvidas em tua mente. Ela vem disfarçada de crítica, de deboche, de afastamento. Mas não se assuste com os que saem do teu lado quando você começa a brilhar. É necessário que alguns se afastem para que Deus te eleve sem impedimentos. Ele limpa o ambiente antes de entregar a promessa. Ele remove os que não suportam o brilho que Ele mesmo vai derramar sobre você, porque a inveja não suporta a luz. E Deus
é luz. E quem não honra o que ele está fazendo, não permanece onde ele vai operar. Então mantenha teu coração limpo. Não responda à inveja com amargura, mas com maturidade. O que vem de Deus não precisa ser defendido com palavras, mas com frutos. E os frutos vão falar. A tua vida vai ser testemunho. O teu crescimento vai ser resposta. O teu milagre vai ser prova viva de que a inveja dos outros nunca foi maior do que o favor de Deus sobre você. E aquilo que é teu continua reservado, intocável, intransferível, porque foi Deus quem deu e ninguém vai tomar. Quando tudo ao redor parece injusto, quando os perversos prosperam e os fiéis são feridos, quando a vida parece desequilibrada e a injustiça ecoa mais alto do que a verdade, é aí que entra a justiça de Deus. Porque Ele não é Deus de confusão. Ele não deixa suas promessas em desordem, não esquece o justo no chão, nem permite que o mal prevaleça para sempre. Pode até haver um tempo de silêncio. Pode parecer que os ímpios estão vencendo, que o mal está ditando as regras, mas Deus vê, Deus pesa, Deus julga. E no tempo certo, Ele restitui com justiça, não com base em mérito humano, mas com base na fidelidade dEle. Foi isso que aconteceu com Jó. A confusão tomou conta da sua vida. Ele era temente a Deus, fazia tudo certo, mas perdeu tudo. Amigos confundiram o que era prova com castigo. A própria esposa mandou que ele amaldiçoasse a Deus. Tudo ao redor era caos. Mas Jó permaneceu firme. E no fim, Deus se levantou não só para restaurar, mas para provar publicamente que a história estava sob controle. Ele deu o dobro de tudo. Restituiu honra, saúde, família, finanças, influência. E fez isso diante dos mesmos que duvidaram. Porque a justiça de Deus é completa, cirúrgica, detalhada, e ela sempre chega. A tua vida pode estar num cenário confuso agora. Você pode estar sem entender por que foi deixado de lado, por que perdeu oportunidades, por que tanta coisa desmoronou sem motivo. Mas Deus sabe, Ele não se baseia em aparências, Ele julga o coração. E quando Ele se levanta para agir, não tem homem, sistema, acusação ou estrutura que impeça, porque o que Ele julga, Ele transforma. O que Ele pesa, Ele alinha. E o que Ele promete, Ele cumpre. Não vai ficar assim. Essa situação de perda, de angústia, de desorganização emocional vai ser reorganizada pela mão dEle. E quando Ele devolver, vai ser melhor do que antes. Não aceite a confusão como sentença. Não aceite o caos como final. O Deus que você serve é Deus de ordem, de verdade, de justiça. Ele não te chamou para viver humilhado, quebrado e confuso. Ele te chamou para viver de cabeça erguida, com propósito, com direção e com colheita. E se hoje o cenário ainda é de perda, não significa que o roteiro terminou. Significa que o autor está preparando a cena da virada. E quando a restituição vier, porque ela vai vir, ninguém poderá negar. Foi Deus, só Ele, e foi justo. Nem tudo que é observado pode ser alcançado, nem tudo que desperta desejo será possuído. E aquilo que Deus colocou em tuas mãos, ou prometeu ao teu coração, pode até ser alvo de olhares cobiçosos, mas está blindado por uma unção que impede qualquer tentativa de apropriação indevida. Tem gente de olho no teu ministério, na tua família, na tua paz, na tua promessa. Observam de longe, analisam cada passo, torcem por falhas, comentam por trás, mas não conseguem tocar, porque o que Deus separa, Ele guarda. O que Deus entrega, Ele protege. O que Deus prometeu, Ele cumpre, e só quem tem aliança com Ele é que terá acesso à herança. Existem bênçãos que são como a arca da aliança. Só pode tocar quem foi santificado. Só pode carregar quem foi separado. O curioso que toca morre. O profano que tenta se apoderar se perde. Porque quando algo é consagrado a Deus, Ele assume a responsabilidade de manter longe aqueles que vêm com segundas intenções. E talvez você esteja cercado de gente que se aproxima,
Não porque te ama, mas porque deseja o que você tem. E você sente. O ambiente pesa, o olhar fere, a presença perturba. Mas Deus está vendo tudo. E o que Ele protege, o mal não invade. Não se preocupe com quem está rondando o que é teu. Não perca sono com quem te vigia em silêncio, esperando a hora de te ver cair. Você não está sozinho. O teu território está cercado por anjos. O teu nome está cravado nas mãos de Deus. E o que é teu está selado com promessas que não podem ser roubadas. Podem até tentar te copiar, podem até tentar se antecipar, podem até tentar derrubar tua fé. Mas o que Deus tem para você é exclusivo, é individual, é intransferível, porque foi desenhado sob medida com base na tua dor, na tua fé, na tua fidelidade e nos teus joelhos dobrados quando ninguém via. Então, fique em paz. Não responda com raiva. Não se desgaste tentando provar nada. Continue fiel, íntegro, honesto. Porque no fim, o próprio Deus vai mostrar quem estava certo. Ele vai exaltar você diante de quem tentou diminuir. Vai honrar tua perseverança diante de quem só queria assistir tua queda. E o que é teu, por promessa, por fé, por obediência, continuará sendo teu. Porque não é o olhar do outro que define o teu destino, é a mão de Deus. E quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele guarda, ninguém toca. Quando Ele garante, ninguém toma. Existe algo que só serve em você, algo que foi feito sob medida. Uma porção celestial que não se adapta a mais ninguém. Uma promessa que tem teu nome, tua história, teu caminho, tua lágrima e tua jornada impressos em cada detalhe. E por mais que tentem copiar teu estilo, tua missão, tua fé ou tua colheita, não vão conseguir. Porque a bênção de Deus tem um selo espiritual único. É como um CPF invisível, só encaixa no destinatário certo. O favor que está vindo não é genérico, é personalizado. E mesmo que se perca no meio do caminho, vai encontrar o caminho de volta, porque foi programado no céu para chegar até você. É por isso que não adianta forçar portas que não são suas. Não adianta correr atrás da bênção do outro. Não adianta viver na sombra de ninguém. Quando você entende que a graça de Deus sobre tua vida é única, você para de se comparar. Você se aquieta, você descansa. Porque sabe que o que é teu não precisa ser disputado, só precisa ser aguardado com fé. E mesmo que pareça que outros estão indo mais rápido, que outros estão recebendo antes, que outros estão colhendo o que você ainda espera, nada disso anula a tua porção. O relógio de Deus é sincronizado com tua missão, e a bênção vem. Vem na hora certa, vem completa, vem selada e vem com direção. Não se preocupe com os atalhos que outros estão pegando. Não se angustie com os que tentam forçar o que não lhes pertence. Quando uma bênção não tem teu nome, ela não vai permanecer. Mas quando tem, ainda que seja desafiada, adiada ou observada por muitos, ela vai encontrar você. Deus sabe onde você está, sabe pelo que você orou, sabe o que você sacrificou. E não há como Ele esquecer o que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai cumprir. E se Ele disse que é teu, então é porque já foi liberado, só está sendo lapidado para chegar como deve. Então pare de olhar para os lados, foque no céu. Porque quem vive esperando o que é dos outros, nunca reconhece quando o que é seu finalmente chega. E está chegando. Deus está te preparando para receber o que ninguém mais poderia carregar. Não por merecimento, mas por promessa. Não por capacidade, mas por alinhamento com o céu. E quando essa bênção encaixar, você vai entender. Era isso, era para mim. Sempre foi. E ninguém poderia ter tomado, porque o que tem o teu CPF espiritual só encaixa em você. Há um momento na caminhada com Deus em que tudo parece se contradizer. O que foi prometido não se cumpre. O que foi sonhado se despedaça.
O que foi profetizado parece distante, e é exatamente aí que muitos se confundem, porque o tempo da prova não se parece em nada com o tempo da promessa. O silêncio de Deus soa como abandono, a espera desgasta, as portas fechadas desanimam. Mas quem confunde prova com fim, corre o risco de abrir mão da herança no último minuto. Porque o tempo da prova não veio para cancelar a promessa. Veio para te moldar até estar pronto para ela. Jó não foi provado porque estava em pecado. Ele foi provado porque estava em alinhamento. E Deus confiava nele. Deus permitiu a prova porque sabia que, mesmo machucado, Jó não negaria o nome do Senhor. E talvez seja esse o motivo da tua luta. Deus confiou em você. Ele sabe que, mesmo entre lágrimas, você ainda crê. Mesmo ferido, você ainda ora. Mesmo cansado, você ainda espera. E isso tem um peso eterno, porque Deus não está só testando tua resistência, Ele está forjando tua estrutura para receber o que virá. Há promessas que não são entregues antes da prova, porque, sem ela, o coração não suportaria a glória. A bênção viria sem raiz, o sucesso sem maturidade, o avanço sem humildade. Mas a prova te purifica, te amadurece, te separa e prepara o terreno para que, quando a promessa chegar, você não apenas a receba, mas saiba cuidar, proteger e multiplicar. Muitos querem a promessa, mas não suportam o tempo da preparação. Mas os que suportam, os que permanecem firmes mesmo quando tudo parece estar indo na direção contrária, esses verão a glória de Deus se manifestar em plenitude. Então, não se desespere. O tempo da prova pode até parecer o fim, mas é só o meio. Deus ainda está escrevendo. Ele não terminou. E o que Ele começou, Ele vai completar. A dor não é eterna. O deserto não é morada. O silêncio não é sentença. É processo, é escola, é treinamento celestial. E quando tudo parecer perdido, Deus vai virar a página e você vai ver que, mesmo sem entender, você estava no caminho certo o tempo todo. Porque a prova não anulou a promessa, só a deixou mais poderosa. E no fim, você vai declarar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há um tempo em que o céu trabalha no silêncio. Um tempo em que Deus move as peças nos bastidores, longe dos olhos humanos, sem fazer alarde, sem anunciar nos céus o que está construindo na terra. E esse tempo, embora pareça vazio, é o mais sagrado de todos, porque é no secreto que Deus desenha os maiores milagres. É quando ninguém vê, quando ninguém acredita, quando até você pensa que está esquecido, que Ele está mais ativo do que nunca. Enquanto você espera, Ele organiza. Enquanto você chora, Ele alinha. Enquanto você ora em lágrimas, Ele constrói o impossível. E quando finalmente a obra aparece, ela vem tão perfeita, tão superior, tão sobrenatural, que ninguém entende como aconteceu. É por isso que alguns milagres espantam, porque as pessoas sabiam da tua dor, mas não viram teu processo. Elas testemunharam tuas perdas, mas não acompanharam tuas orações. Estiveram presentes nos dias escuros, mas não souberam das tuas madrugadas em jejum. E quando Deus resolve agir, Ele faz questão de surpreender. Ele não revela todos os passos, Ele não explica os porquês, Ele apenas faz, porque o milagre, quando é de verdade, não se justifica, se manifesta. E quando se manifesta, silencia os críticos, quebra as previsões, anula as estatísticas e glorifica somente a Ele. Deus está agindo agora. Talvez você não perceba, talvez tudo pareça parado, mas Ele está operando no invisível, mexendo em corações, abrindo caminhos que ainda não apareceram, desviando laços, bloqueando ciladas. Ele está mexendo em ambientes, reescrevendo histórias, redirecionando destinos, e você nem imagina a profundidade do que está sendo preparado.
O que ele está construindo é tão maior do que você pediu, tão acima do que você esperava, que se ele mostrasse agora, você não entenderia. Então, ele esconde, ele silencia, ele te protege até que esteja tudo pronto, e quando for a hora, ele te revela. E quando isso acontecer, você vai entender por que foi necessário passar por tanta dor, por que tanta espera, por que tantas portas fechadas. Era porque Deus estava escrevendo algo que só Ele poderia assinar. Um milagre sem lógica, sem explicação, sem interferência humana. Algo que ninguém vai conseguir dizer que foi sorte, coincidência ou obra do acaso. Porque só pode ter sido Deus, só pode ter sido o céu, só pode ter vindo da mão que trabalha no secreto e recompensa em público. Há momentos em que o que falta não é mais a promessa, nem a liberação celestial. O que falta é apenas perseverança. Deus já liberou. O céu já autorizou. A ordem já foi dada. E no mundo espiritual, o que é teu está a caminho. Mas o cumprimento não depende mais da vontade de Deus. Depende da tua permanência. Porque muitas promessas não são perdidas por falha divina, mas por desistência humana. Muita gente abre mão a poucos passos da vitória, porque o cansaço fala alto, o medo sufoca, a ansiedade atropela. Mas quem mantém a fé até o fim, quem se recusa a soltar a mão de Deus no meio do vale, esse verá com os próprios olhos aquilo que já foi selado no céu. É como se a bênção estivesse num caminho invisível, vindo em tua direção. Cada oração que você fez, cada renúncia, cada ato de fidelidade, cada lágrima derramada, tudo isso construiu uma estrada. E agora o céu já liberou a resposta, já está em movimento. Mas há um teste crucial nesse momento: permanecer. Ficar firme mesmo sem ver, adorar mesmo sem sentir, continuar mesmo sem confirmação. Porque o último estágio antes do milagre é o silêncio absoluto, a calmaria estranha, o nada aparente. E é aí que muitos desistem, quando o céu já disse sim, mas a terra ainda parece dizer não. A fé verdadeira não é medida pelo quanto você grita, mas pelo quanto você resiste em silêncio. E talvez Deus não esteja te provando mais. Ele já liberou tudo. Agora, Ele está te observando para ver se você permanece, porque a bênção que vem exige estrutura emocional. O milagre que se aproxima pede maturidade espiritual. Não adianta receber e não saber carregar. Por isso, esse tempo de espera é também tempo de preparo. Deus já disse, é teu. Agora Ele espera ouvir de você. Eu continuo crendo. Então, não negocie tua fé por causa da demora. Não troque tua promessa por migalhas de desespero. Não busque atalhos quando o caminho certo já está sendo traçado. O céu já liberou, o anjo já foi enviado, a resposta já está na rota. E o que te cabe agora é apenas não retroceder. Porque quem crê até o fim, vê o fim se transformar em começo. E o que parecia distante, de repente, vai estar diante dos teus olhos, porque o que é teu já foi decretado. E se você permanecer, você vai viver. Na história da humanidade, reinos se levantaram e ruíram, impérios caíram, palácios coroas foram despedaçadas. Mas aquilo que é firmado por Deus não se abala, porque quando o Senhor edifica, nem o tempo, nem o mal, nem o caos conseguem derrubar. E essa é a segurança de quem vive pela fé. Ainda que tudo à volta desmorone, ainda que sistemas colapsem, que pessoas traiam, que apoios falhem, o que Deus te deu permanece de pé, porque a promessa não depende da estabilidade do mundo, mas da fidelidade dele. É por isso que a tua casa ainda está de pé. É por isso que tua mente não enlouqueceu, mesmo depois de tudo o que viveu. É por isso que teu coração, mesmo ferido, ainda acredita. E tua fé, mesmo abalada, ainda resiste. Porque o que Deus planta tem raiz eterna. E quando Ele te dá algo, não é frágil, não é descartável.
não é provisório, é firme, sólido, duradouro. A tempestade até vem, mas não arranca. O terremoto até sacode, mas não derruba. O fogo até queima, mas não consome. Porque foi ele quem construiu, e o que ele edifica, o inferno não destrói. Enquanto tudo muda, o que é de Deus em tua vida permanece. As estações mudam, as amizades mudam, as fases da vida mudam. Mas a aliança que Deus tem contigo é imutável. O que ele te prometeu na infância, ele ainda sustenta na tua fase adulta. O que ele sussurrou quando você orava em segredo, ele ainda está zelando. E mesmo que tudo ao redor esteja instável, ele não está. O trono de Deus não balança. A mão dele não vacila, a palavra dele não falha. E o que ele determinou que seria teu, continuará sendo, mesmo que tudo mais venha a cair. Então não tema os ventos contrários. Não se assuste com os colapsos do mundo. Sua promessa não foi feita sobre areia, mas sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. E se for preciso, ele vai sustentar tua bênção com o sobrenatural. Ele vai te manter de pé quando todos caírem. Vai te firmar quando tudo parecer perdido. Porque o que é teu não depende de estabilidade externa, depende da mão de um Deus que nunca perdeu uma batalha. E se ele te deu, ninguém toma. Se ele sustentou, ninguém derruba. E se ele falou que vai permanecer, vai permanecer. Às vezes, as portas que você tanto esperava se fecham. Oportunidades se perdem. Pessoas vão embora. Caminhos se bloqueiam. E tudo parece ter sido interrompido. O coração se enche de frustração, a mente é invadida por dúvidas e a alma se pergunta, por que Deus permitiu isso? Mas o que você não vê é que o fechamento de uma porta pode ser, na verdade, o início de uma rota que só Deus conhece. Porque quando a porta se fecha diante de você, não é o fim do plano, é só Deus redirecionando sua visão. É nesse momento que ele começa a abrir janelas que você jamais imaginou, saídas improváveis, caminhos alternativos, soluções invisíveis. Porque o que é de Deus nunca depende de uma única via. Deus não está limitado às tuas expectativas. Às vezes, ele permite o não de hoje para te proteger de um desastre amanhã. Ele permite que portas naturais se fechem para que janelas espirituais se abram. E essas janelas são diferentes. Elas não têm alarde, não têm placas luminosas, não são evidentes. Mas quando se abrem, liberam uma visão ampla, celestial, surpreendente. É por essas janelas que entram as oportunidades que não estavam no teu radar. Os convites que você não esperava, os encontros que mudam tua história, as ideias que ninguém mais teve, os recursos que só o céu poderia enviar. A frustração de hoje pode ser a salvação do teu amanhã. Aquele não que te quebrou por dentro pode ter sido o desvio que te salvou da destruição. Porque Deus sabe de coisas que você não sabe. Ele já visitou o teu futuro. Ele conhece os bastidores. E o que ele faz hoje pode até parecer doloroso, mas amanhã você vai agradecer. Vai entender que aquela porta fechada foi, na verdade, a maior prova do cuidado dele, e que quando tudo parecia perdido, uma janela se abriu. Pequena, discreta, mas suficiente para mudar tudo. Por isso, não se desespere com os fechamentos. O teu Deus não depende de portas humanas. Ele cria acessos onde não há. Ele abre caminhos no meio do mar. Ele faz água sair da rocha. Ele move céus e terra para te levar onde você precisa estar. E se ele fechou uma porta, é porque tem algo melhor, algo maior, algo mais seguro. E a janela que ele vai abrir não será visível para todos, mas será suficiente para você passar. Porque o que é teu, ninguém toma. E se a porta não era, a janela será. E será sobrenatural. Vivemos dias em que muitos estão negociando valores, abrindo mão de princípios, vendendo a alma por visibilidade, trocando sua identidade por migalhas de aceitação. Mas quem conhece o Deus vivo sabe,
A herança espiritual que Ele nos deu não está à venda. O que você carrega, o que foi plantado no teu espírito com lágrimas, jejum, oração e renúncia, não pode ser comercializado, porque não foi adquirido por méritos humanos. Foi conquistado na cruz, pago com sangue, selado pela eternidade. E o que vem do céu não pode ser vendido na terra. E talvez você esteja sendo pressionado agora, tentado a ceder, a se moldar, a suavizar tua verdade para caber em ambientes que não reconhecem tua fé. Mas entenda, a tua essência é mais valiosa do que qualquer palco, contrato ou aliança passageira. O que Deus te entregou não é moeda de troca. E quem tenta comprar tua fé, tua unção, tua chamada, não entende que aquilo que é espiritual só se recebe por herança, não por barganha. Quem tenta te corromper está revelando o quanto teme o brilho que há em você. Mas se você permanecer firme, mesmo sob pressão, Deus vai te honrar em público por aquilo que você preservou no secreto. Jó, em sua dor, foi tentado a desistir, a abandonar a fé, a amaldiçoar a Deus. Mas ele preferiu perder tudo do que negociar sua aliança com o Senhor. Ele preferiu o pó da dor à riqueza sem propósito. Ele escolheu o silêncio diante da humilhação, em vez de vender sua integridade por um conforto vazio. E por isso, no tempo certo, Deus restituiu tudo. E o nome de Jó ecoa até hoje como um marco de fidelidade. Porque há recompensas que só chegam aos que não vendem sua herança, que guardam sua fé como quem guarda um tesouro, que não se corrompem, mesmo quando tudo à volta parece estar à venda. A tua herança espiritual é eterna, é inegociável, é sagrada. E se você permanecer com ela nas mãos, firme, convicto, íntegro, Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vai te colocar em lugares onde ninguém imaginava. Vai te usar de maneiras que nem você sonhou, porque Ele honra quem o honra. E quem não vende o que recebeu do céu, recebe mais do céu. E aquilo que é teu não se perde, não se troca, não se rouba, porque está guardado nas mãos do Pai. E o que está nas mãos dele, ninguém toma. O ponto de virada da vida de Jó não foi quando tudo melhorou, foi quando ele orou. Quando, mesmo ferido, ele intercedeu pelos amigos que o acusaram. Quando, mesmo sem entender, ele se entregou de volta a Deus, com o coração limpo. E esse é um dos maiores segredos espirituais revelados nas Escrituras. A restituição começa no altar. A transformação começa na rendição. O milagre começa quando a alma decide não revidar, mas perdoar. Quando o coração, ainda cheio de dor, escolhe se alinhar com o céu. E foi nesse momento que Deus se moveu. Jó orou, Deus restaurou, e ele recebeu o dobro de tudo. Você quer ver Deus agir? Ore. Mesmo sem força, mesmo sem entender, ore. Mesmo sem respostas, sem saída, sem apoio, ore. Porque a oração é o ato mais poderoso de quem confia, mesmo sem enxergar. Jó não orou depois de ser restaurado. Ele foi restaurado depois que orou. E isso muda tudo. Deus estava esperando um movimento de fé, de humildade, de maturidade. E quando Jó liberou a oração, Deus liberou a recompensa. E não foi qualquer recompensa, foi o dobro, foi abundante, foi exponencial, foi sobrenatural. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Isso significa que Deus virou o jogo, reescreveu a narrativa, ressignificou a dor. E tudo aquilo que parecia o fim se tornou o começo de um tempo glorioso. Ele teve mais filhos. Suas filhas foram as mais formosas da terra. Seus bens se multiplicaram. Sua influência cresceu. Sua história virou testemunho. Tudo foi transformado. Porque Deus não apenas devolve, Ele recompensa, Ele surpreende, Ele exalta. E o que antes era vergonha se torna palco de honra. O que antes era humilhação se torna referência de glória. E essa também será a tua realidade.
Se você permanecer, se você continuar orando, mesmo no caos, mesmo na perda, mesmo entre as cinzas, Deus vai te restaurar. Vai te dar o dobro, vai te levar além, porque o mesmo Deus de Jó é o teu Deus. Ele ainda muda histórias, ele ainda cura corações, ele ainda restitui destinos. E o que é teu, ninguém tomou. Estava apenas sendo preparado para um retorno muito maior do que a tua dor. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e dizer: eu vivi Jó 42, porque orou, porque não desistiu, e porque Deus sempre cumpre o que promete.